E aí, quando a gente fala em lesão renal aguda, existem 3 grandes causas. Na verdade, existem 3 grandes grupos de causa de lesão renal aguda, e essa diferenciação, que é uma diferenciação didática, que a gente vai usar também na nossa prática médica, é uma diferenciação fundamental, um dos tópicos mais cobrados, sem dúvida nenhuma, pelas bancas de residência médica. Quando a gente tem uma lesão renal aguda, ela pode ser uma lesão pré-renal, ou seja, algum problema antes dos rins causando a lesão renal aguda. E aí, quando a gente fala em problemas antes dos rins, a gente está falando de perfusão sanguínea. Para o rim funcionar corretamente, ele precisa ter uma perfusão sanguínea adequada. Isso parece óbvio, mas a gente às vezes não pensa nisso. Claro que para a gente ter, para o rim poder filtrar o nosso sangue, tirar todas as toxinas e fazer a sua função, corrigir os distúrbios eletrolíticos, fazer realmente todas as funções renais, obviamente nós precisamos ter um rim bem perfundido. E aí, quando a gente tem algum problema nessa perfusão, por exemplo, uma desidratação grave ou uma hemorragia grave, isso é o que chamamos de lesão pré-renal. Ao mesmo tempo, indo para o extremo oposto, a gente tem as lesões pós-renais. Então, o problema não está na perfusão sanguínea dos órgãos, o problema não está no funcionamento do órgão, mas sim está no canal, ali naquele trato urinário. Então, a gente tem alguma obstrução do trato urinário que no início vai apenas causar realmente uma hidronefrose, né? Aquela dilatação dos rins por conta da obstrução, mas depois também vai afetar a funcionalidade, né? A função renal, vai gerar uma lesão renal aguda com aumento também de creatinina, ureia, com acúmulo de escórias nitrogenadas. E aí a gente tem vários exemplos de possíveis causas de lesão pós-renal. Por exemplo, nós podemos ter cálculos obstruindo esse trato renal, esse trato urinário, por exemplo, um cálculo de uretra, que é um tubo muito fino. Qualquer cálculo ali pode gerar uma obstrução, não é tão comum que gere uma insuficiência pós-renal, mas pode acontecer. E a causa talvez mais clássica de prova de residência médica seja a hiperplasia prostática benigna. Claro, só no homem, mas como a gente sabe, a próstata tem uma relação muito íntima com a uretra. E aí a HPB, né, que é a hiperplasia prostática benigna, ela pode gerar uma obstrução e uma insuficiência pós-renal. Então esse é o outro grande grupo de causa. Nós temos as causas pré-renais, as causas pós-renais e as causas renais intrínsecas. E aí, quando a gente fala de causa renal intrínseca, isso engloba diversos tipos de patologia. Por exemplo, as glomerulonefrites. O paciente com lúpus, ele pode ter uma glomerulonefrite grave, é uma das causas de lesão renal intrínseca. Assim como, por exemplo, a nefrite intersticial alérgica. Muitas vezes o paciente que faz uso de penicilina, faz uso de outras medicações, ele pode ter uma agressão causada por uma alergia nos rins. Então esse é outro exemplo de lesão renal intrínseca. E o nosso grande exemplo, e aí isso vai ser importante para essa questão, é a necrose tubular aguda. Então, quando a gente tem um paciente, imagina um paciente desidratado, um paciente, na verdade, com choque hemorrágico. O paciente está tendo um sangramento, ele vai ter uma agressão pré-renal nos rins. Então, ele vai ter uma má perfusão renal e isso vai causar uma lesão renal aguda, vai causar um aumento de creatinina. Só que se essa lesão pré-renal, se essa dificuldade de perfusão dos rins não for resolvida rapidamente, além da má perfusão, a gente vai começar a ter necrose das células dos túbulos renais. Então, nos túbulos renais, nós temos células e se o rim não for perfundido por muito tempo, vai acabar ocorrendo o que a gente chama da necrose dessas células tubulares, que é a famosa necrose tubular aguda. E aí, para a gente identificar qual dessas causas é a responsável por uma lesão renal aguda na prova de residência médica, a gente sempre vai ter que prestar atenção no quadro clínico. O quadro clínico é o principal ponto para a gente chegar na etiologia, na causa daquela lesão renal aguda. Isso vale tanto para a prova de residência médica quanto para a prática também. Então imagina que chega um paciente para você, que esse paciente usou um contraste iodado e ele teve uma lesão renal aguda logo depois disso. Muito provavelmente a causa vai ser exatamente o contraste. A gente sabe que o contraste ele pode causar uma insuficiência renal, que inclusive é causada por uma vasoconstrição intensa na arteríola aferente. Você não precisa memorizar isso agora, não é a ideia, mas o mais importante é que você entenda que para você chegar na causa da insuficiência renal aguda, você precisa prestar atenção no quadro clínico.
O quadro clínico que vai te dizer se o paciente está desidratado, você vai pensar numa lesão pré-renal, se o paciente usou alguma medicação que pode afetar os rins, nesse caso você vai pensar na lesão renal intrínseca, ou se esse paciente tem sinais e sintomas de prostatismo, né, de uma hiperplasia prostática benigna, se esse paciente tem alguma história compatível com alguma causa de insuficiência renal aguda. Então esse é o ponto mais importante para você chegar na causa.